assim: quando o rei cananeu de Arade, que vivia no Neguebe, soube que o povo de Israel se aproximava pelo caminho que atravessava Atarim, ele os atacou e capturou algum deles. Então o povo de Israel fez o seguinte voto ao Senhor: se entregares este povo em nossas mãos, destruiremos completamente todas as suas cidades. O Senhor ouviu o pedido do povo de Israel e lhes deu vitória sobre os cananeus. Os israelitas os destruíram completamente e também suas cidades. Desde então, aquele lugar passou a ser chamado de Ormá. Em seguida, partiram do Monte Or e tomaram o caminho para o Mar Vermelho, a fim de contornar a terra de Edom. Mas o povo ficou impaciente e começou a se queixar contra Deus e contra Moisés. Por que você nos tirou do Egito para morrermos aqui no deserto? Aqui não há o que comer, nem o que beber, e detestamos este maná horrível. Então o Senhor enviou serpentes venenosas que morderam o povo, e muitos morreram. O povo clamou a Moisés: pecamos ao falar contra o Senhor e contra você. Ore para que o Senhor tire as serpentes de nosso meio. E Moisés orou pelo povo. O Senhor lhe disse: faça uma réplica de uma serpente venenosa e coloque-a no alto de um poste. Todos que forem mordidos viverão se olharem para ela. Moisés fez uma serpente de bronze e a colocou no alto de um poste. Quem era mordido por uma serpente e olhava para a réplica de bronze era curado. Amém? Irmãos, estamos aí então no encerramento do mês da juventude. E esse texto é um texto bom para a gente pensar em novas gerações. A gente está aqui vendo uma geração que está se formando, que está se constituindo e que vai substituir a geração anterior e que estão nessa caminhada no deserto rumo à terra prometida. A Bíblia, ela tem vários gêneros literários. Você vai ter poesias, você vai ter profecias, parábolas, e cada um desses textos, cada um desses gêneros, a gente precisa olhar de uma forma. Você não pode pegar uma parábola e olhar para ela como se ela fosse um texto literal, porque não é o objetivo dela. A parábola conta uma história que você interpreta para chegar num sentido. Quando nós vamos para um texto que é um texto que conta uma história real, uma narrativa como é esse texto, a gente precisa colocar a nossa mente para funcionar, a nossa criatividade para imaginar as cenas, porque a ideia aqui é que você leia o que está escrito nessa história, nessa narrativa que aconteceu, que é um fato verídico, e você consiga imaginar o que está acontecendo aqui e a partir disso tire algumas aplicações para ti. E esses gêneros, esses relatos históricos, e eu particularmente como historiador gosto muito, eles são muito importantes porque eles nos dão um horizonte, um norte. Quando nós olhamos para a história daqueles que já passaram, a gente aprende o que fazer e também aprende o que não fazer. A gente tira lições dessas histórias dos nossos antepassados que ora caminhavam com o Senhor, ora se desviaram, desobedeceram, e nós então aprendemos ao que fazer, o que não fazer. Essa história é uma história de rebeldia, é uma história onde nós vemos o juízo de Deus sendo exercido sobre o povo rebelde, dor, sofrimento, mas que ela acaba transbordando em graça. E o spoiler do final de toda essa história aqui é a nossa história, uma história que começa em uma história de rebeldia, de rebelião contra Deus, o seu juízo sobre nós, dor, sofrimento, mas que no fim transbordou em graça. Se você está aqui hoje, nessa noite, é porque a sua história transbordou em graça, porque não era para você estar aqui, e muito menos eu era para estar aqui. Éramos para estar perdidos, desviados, buscando os nossos deleites, as paixões do nosso coração, aquilo que nos agrada, aquilo que enche os nossos corações. Mas não, a graça transbordou sobre nós e nos arrastou para a presença desse Deus e nos mostrou que a alegria verdadeira não está mais em nos satisfazer, mas está em fazer a vontade daquele que nos atraiu, que nos trouxe com a sua graça. Amém? A alegria de estar aqui, a alegria de estar na presença do Senhor é muito maior do que qualquer coisa que os nossos desejos, os nossos corações possam querer almejar.
e talvez querer nos iludir, dizendo que isso é melhor. Bom, para a gente entender essa história, vamos voltar um pouquinho aqui e lembrar da caminhada do povo de Israel aqui no deserto. Os irmãos devem lembrar que o povo de Israel estava cativo no Egito, eram escravos do Egito, até que Deus levanta um homem, Moisés, para libertar o seu povo. E Moisés vai lá, com a autoridade de Deus, negocia com Faraó. Faraó não deixa o povo sair da terra do Egito. Então, Deus envia 10 pragas sobre o Egito, até que Faraó permite que o povo saia. Quando o povo sai, eles estão caminhando rumo à terra que Deus tinha prometido lá para Abraão, a terra prometida, a terra de Canaã. E aí, os exércitos de Faraó vêm contra o povo. Eles estão presos entre os exércitos e o Mar Vermelho, e como os irmãos conhecem desde criança, provavelmente, Deus abriu o mar para que seu povo passasse, e fechou esse mar sobre os egípcios, sobre os cavaleiros e sobre os carros de Faraó. Então o povo estava liberto, mas o povo precisava ainda fazer a sua caminhada para a terra de Canaã, e durante essa caminhada Deus tinha um trabalho essencial no meio desse povo, que era tirar o Egito de dentro do povo, tirar a idolatria que estava em seus corações, trabalhar aquele povo que era escravizado, para eles deixarem de ser um povo escravo do Egito e se tornar o povo de Deus, o povo que Deus escolheu e que Deus redimiu para ser a sua herança, para ser o seu povo escolhido. Então, a caminhada que eram para ser alguns dias, se tornaram alguns anos, porque eles vão caminhar um pouco, vão acampar, vão ficar um bom tempo próximo ao Monte Sinai, vão receber a lei, e Deus está nesse período trabalhando o coração deles para que eles pudessem entrar na terra. Só que como os irmãos também se lembram muito bem, essa caminhada não foi uma caminhada alegre, feliz e contente, mas foi uma caminhada marcada por murmuração, por reclamações, porque não tinha água, porque não tinha comida, porque a comida que Deus estava mandando não era a comida que eles queriam, porque eles estavam enjoados do maná e queria codorna, queria carne. Então, Deus vai suprindo eles na caminhada, mas constantemente eles estão murmurando contra Deus e contra Moisés. Até que nós chegamos no momento em que eles estão à beira da terra, lá em Números 14. Então, Moisés envia 12 espias para a terra, eles voltam e eles trazem boas notícias. Olha, realmente aquilo que Deus prometeu é verdade, a terra é boa, os frutos são bons, mas 10 deles dizem, olha, a terra está povoada, os povos que estão lá são muito fortes, e se a gente for para lá, eles vão nos destruir. Nós, comparados com os povos da terra de Canaã, nós somos como gafanhotos, nós somos como insetos, nós seremos exterminados. 2 dos espias, Josué e Calebe, ainda tentam animar o povo, dizendo, não, vamos, Deus nos prometeu a terra, Ele nos dará a terra, mas ainda assim, o povo murmura contra Deus, quer apedrejar os espias, quer apedrejar Moisés e Arão, até que Deus dá um basta. E Deus determina para aquela geração, para aquele povo que tinha saído do Egito, que todos aqueles de 20 anos para cima não herdariam a terra. Então, eles estão à margem da terra e eles não vão herdar a terra. E aí, eles, sempre desobedientes, ainda fazem um grupo de soldados, vão tentar conquistar a terra pela força do seu braço, tomam uma sova dos povos cananeus que estão ali à margem, perdem essa batalha, muitos morrem ali naquele momento, e o que resta a eles é voltar para o deserto e ficar peregrinando. A caminhada de alguns dias se torna a caminhada de bons anos. 40 anos peregrinando, até que toda essa geração antiga falecesse e uma nova viesse, e essa nova, que eram aqueles que essa geração antiga falou que morreriam no deserto, seriam aqueles que herdariam a terra. Irmãos, eu fico pensando o quão difícil foi essa caminhada, você saber que você está caminhando sem rumo, que você não vai herdar a terra, que seu fim é ali, naquele deserto, que não tem mais chance, que é isso mesmo, está determinado, selado pelo próprio Deus. Quando nós chegamos nesse texto que nós estamos lendo hoje, de Números 21, essa geração antiga ela já está quase se acabando toda. O povo, a nova geração está se levantando, já estão ocupando as posições,
eles já estão se preparando para finalmente entrar na terra, e provavelmente essa geração antiga, a maior parte faleceu ali. E é interessante que o comportamento que nós vemos aqui é o mesmo comportamento e até pior do que a geração anterior, como a gente vai continuar acompanhando. E eu quero abrir um parêntese aqui nesse momento para a gente pensar uma coisa que não é o centro dessa mensagem, mas que é muito importante. As novas gerações, elas vão sempre carregar muito das gerações anteriores. E isso deveria nos assustar, porque nós jovens, e eu já passei disso, agora já estou lutando para ser a geração antiga, né? Mas essa geração nova que está vindo, ela vai olhar para nós que somos a geração antiga e buscar um referencial. E eles precisam de um referencial. Os nossos filhos, os nossos adolescentes, os nossos jovens precisam de alguém para se espelhar. E aí, tem dois problemas que podem acontecer. O primeiro problema, que é muito feio para nós, igreja, é quando os nossos jovens e adolescentes não olham para nós como referencial, mas buscam o referencial lá fora. Seja o professor da escola, porque dá mais atenção para eles, seja o youtuber, o influencer que eles acompanham diariamente, sejam os colegas da própria idade que eles podem usar como referencial. Isso é triste, porque a nossa juventude, os nossos adolescentes, os nossos juniores deveriam olhar para nós enquanto igreja, para nós pais e mães, e eu falo isso com todo temor, porque meu filho está vindo aí, e eu tenho medo que ele olhe para outros referenciais que não seja eu e a Sabrina, e a gente corre o risco deles estarem olhando lá para fora como referencial, e não aqui para dentro. E que vergonha, que constrangimento para nós isso acontece. Mas às vezes eles podem estar olhando para nós aqui dentro. E quando eles olham para nós aqui dentro, eles não estão encontrando um referencial bom. Isso é triste também, porque tão ruim quanto eles olharem para fora, é eles olharem para dentro e aprender aquilo que não agrada o Senhor. E nós, e aí eu já estou entrando nessa faixa, costumamos olhar e falar, na minha época, não, quando eu me converti, não era assim. A juventude ia para as vigílias. No meu caso, que eu vim do meio pentecostal, oravam muito. Agora, essa geração que está vindo aí é fraca. Essa geração que está vindo aí não aguenta, foge dos compromissos. A gente começa a fazer isso. Mas nós esquecemos que nós somos o referencial dessa geração. E por mais que eles tentem, para o bem ou para o mal, romper com esse referencial, sempre terão dessa semente que nós deixamos neles. Então, por exemplo, eu fui criado por um pai e por uma mãe que não eram convertidos. Meu pai, ele bebia muito, teve muitos problemas com alcoolismo antes de falecer, e eu coloquei na minha cabeça sempre, eu não vou beber. Olha que bênção. Então, rompi com toda a herança que eu recebi do meu pai? Não. Ainda tem muitas coisas, embora eu não beba, olha só que coisa boa, mas tem muita coisa da personalidade do meu pai, da forma que o meu pai se comportava, da forma que o meu pai lidava, que eu carrego até hoje, para o bem ou para o mal. Para aquilo que os irmãos vão falar, que bom, isso que ele faz, ou talvez vão falar assim, terrível, precisa mudar, precisa ser transformado. Então veja a responsabilidade que nós temos. Se nós queremos, enquanto igreja, uma juventude que ora, que deseja o Senhor, nós precisamos orar. Se nós queremos uma juventude que jejua, que busca se mortificar, que busca se humilhar diante do Senhor, nós temos que jejuar com eles. Se nós queremos uma juventude que vai alcançar esse bairro, que vai evangelizar, nós temos que estar à frente deles. Não adianta a gente dizer, vão lá e façam, e nós não estamos juntos, não caminhamos juntos, não somos o exemplo referencial deles. Eles não vão. E eu quero contar um fato que aconteceu. Eu cheguei para uma adolescente do nosso grupo e comentei com ela, olha, tem as células nas escolas, vamos lá, vamos fazer as células, entrem nas escolas de vocês, começam a fazer os encontros no intervalo. E estou um tempo no pé dessa adolescente, né, para ela fazer. E um dia ela olhou para mim e falou bem assim, tá, você está me cobrando, mas e quando você vai começar a célula na universidade? Aí é a hora que a gente fala, opa, eu estou cobrando, mas cadê o referencial para eles olharem e falarem, olha,
o Brandon e a Sabrina estão indo, então eu vou. Não, meu pai e minha mãe estão fazendo, estão no evangelismo, então eu vou. Meu pai e minha mãe estão orando, então eu vou ir orar também. Fecha o parênteses, voltando para o texto. Então, o povo de Israel estão caminhando e eles chegam até o território de Edom, essa nova geração. Os irmãos vão lembrar que os edomitas, eles são os descendentes de Esaú. E aí Moisés pede a permissão para que o povo passe pelo território de Edom, mas os edomitas não permitem que o povo passe. E aí, o versículo 21 do capítulo 20 diz que os israelitas foram obrigados, veja que não era o desejo dos israelitas, eles foram obrigados a se desviar do território de Edom. Então, eles seguem e vão pelo caminho que é o caminho de Atarim. Esse caminho provavelmente era o caminho por onde aqueles 12 espias tinham passado para chegar até a terra. Então, veja, eles estão voltando para um caminho que eles já tinham passado, e é um lugar que eles perderam batalhas, é um lugar onde os amalequitas e os cananeus, alguns anos antes, por causa da desobediência deles, tinham vencido batalha e muitos tinham morrido. E é um lugar de dor, é um lugar de derrota, um lugar que é marcado pela desobediência deles. E vem, quando eles estão chegando naquele lugar, um povo cananeu que habitava no Neguebe, ao norte ali do Monte Or, onde Arão tinha falecido, e esses cananeus ali atacam o povo de Israel e levam alguns cativos com eles. E Israel faz um voto ao Senhor. Diz que se o Senhor desse a vitória para eles contra esses cananeus, todas as cidades seriam destruídas em oferta ao Senhor. E o povo tem a sua primeira vitória contra os cananeus. Irmão, aqui daria uma pregação muito boa falando para vocês. Onde foi o lugar da sua derrota, será agora o lugar da sua vitória. Oh, glória! Porém, não é isso que o texto está dizendo para nós. O local, ele passa a se chamar Ormá porque é a destruição. Antes foi a destruição do povo de Deus e agora está sendo a primeira destruição dos cananeus. Que coisa boa! Eu imagino a mente daquela nova geração animada, sabendo que estava próximo de entrar na terra, que de repente olha e fala: ganhamos a nossa primeira vitória, com certeza Deus está conosco, agora é só a gente seguir, gente, avancemos e vamos tomar posse da terra. De repente aqueles que eram os perdedores, eles são vencedores, estão tomando a terra, estão vencendo reis. Gente, que coisa extraordinária. Porém, como a gente vê, Moisés vai e faz eles retornarem e não avançar. Beleza, vencemos a batalha, retomamos aqueles que estavam cativos, agora voltem. Imagine, irmãos, o desgosto de ter que regredir, de voltar para trás, voltar para o deserto, quando você está com o gostinho da vitória. Moisés é muito sábio, nem sempre a gente é tão sábio assim. Às vezes a gente tem um certo misticismo, que é de que se as coisas estão dando certo, Deus está no negócio. Nem sempre. Veja que Deus deixou claro que eles não entrariam na terra, e não era porque as coisas estavam dando certo que aquele momento era a hora. Deus já tinha estabelecido que não era o momento. Eu me lembro de 2 exemplos aqui, bons para a gente pensar isso. O primeiro, um tio meu, teste. Tá vendo? Fui falar do meu tio, o inimigo já ficou furioso já. Um certo tio meu, ele foi fazer um bolão entre a família. Sabe esses bolão da Mega Sena, do final de ano e tal? E aí ele chegou para mim, perguntou se eu queria entrar no bolão. E aí eu falei para ele: olha, não gosto desse negócio de apostar. E ele chegou para mim e falou assim: é porque você é crente, né? Crente tem todas essas frescuras. Mas eu vou contar uma história para você. Um primo seu, que também é crente, estava passando por uma dificuldade muito grande. E aí ele teve um sonho. Quando ele teve esse sonho, ele pensou: vou jogar no jogo do bicho. Fez lá o cálculo que eles fazem. Para os jovens, o jogo do bicho é o tigrinho versão analógica, beleza?
Então, ele foi lá, calculou o número do bicho e jogou. E ganhou, irmãos. Ganhou no jogo do bicho. Agora a pergunta que eu faço para os irmãos: Deus estava nesse negócio? Deus estava ali no jogo do bicho? Foi Deus que revelou para tirar ele da prova usando o jogo do bicho, que é ilegal para quem não sabe? Vai estar dando certo. Se está dando certo, Deus está no negócio. Como que ele ia sonhar e acertar se Deus não está nesse trem? Uma outra história. Diz que um certo adolescente, graças a Deus não é da nossa igreja, ele estava orando porque ele estava com os olhos encantados numa menina, mas essa menina não era da igreja. E aí ele foi e abriu a Bíblia. Sabe quando você pega a Bíblia com ela fechada e abre para onde cair Deus falar com você? E aí caiu na história de Oséias. Irmão, cá a confirmação melhor que essa, que é para pegar alguém do mundo, do que a história de Oséias, o profeta que vai lá, pega aquela que tinha cometido adultério e traz para dentro. Olha que confirmação, benção, pode namorar o pessoal do mundo então. Deus está nesse negócio, irmãos? Espero que os irmãos tenham falado internamente, não está nesse negócio. Amém? Então, nem sempre quando algo dá certo, isso significa que Deus está à frente, pode ser que não. Então, Moisés, nessa sabedoria dele, faz o povo, então, retornar ali do Monte Or. E aí, poderia falar, não, mas pelo menos ele vai passar por Edom, vai destruir Edom, e aí, beleza, a vitória é nossa, do mesmo jeito. Mas ele faz contornar novamente a terra de Edom e fazer um caminho por uma área que é bastante montanhosa, tem pouca vegetação e água. E aí você imagina, depois de uma vitória extraordinária, o povo voltando para aquilo e a mente deles matutando. Por que não tomar Edom? Por que não avançar direto para a terra prometida? Cadê esse Deus que deu a vitória em Arade? Por que ele não vai dar a vitória contra Edom? Ao mesmo tempo eu imagino a mente deles batutando aquelas palavras que tinham sido determinadas pelo Senhor há tantos anos atrás. Tão certo como eu vivo, Números 14, 28 ao 32. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor, vou tratar vocês de acordo com o que vocês falaram aos meus ouvidos. Neste deserto cairá o cadáver de vocês, de todos vocês que foram contados no censo de 20 anos para cima e que murmuraram contra mim. Vocês não entrarão na terra na qual jurei que os faria habitar, com exceção de Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Mas os seus filhos, dos quais vocês dizem que serão por presa, esse os farei entrar nela, e eles conhecerão a terra que vocês desprezaram. Porém, quanto a vocês, o seu cadáver cairá neste deserto. Palavra dura. E tudo isso vai gerando um tumulto, um descontentamento, uma humilhação no coração do povo de Deus que se sente ultrajado pelo próprio Deus de fazer eles retrocederem. A impaciência vai tomando o coração do povo e eles começam então a cair no mesmo pecado que a geração anterior. Começam a murmurar. O nosso caminho então, por esse texto, vai ser justamente essa murmuração e as suas consequências, a confissão de pecado que o povo faz e, enfim, a ordem de Deus e a salvação que é derramada sobre eles. Amém? Bom, contra quem foi a murmuração do povo de Deus? Não foi contra qualquer um, mas foi contra o próprio Deus e contra Moisés, que naquele momento era o seu representante. Os versículos 5 e 6 dizem: e começaram a se queixar contra Deus e contra Moisés. Por que você nos tirou do Egito para morrermos aqui no deserto? Aqui não há o que comer nem o que beber, e detestamos esse maná horrível. Por que eles estão tão indignados, irmãos? Se a gente pudesse resumir toda a murmuração, o resumo dela é: porque Deus não faz o que eles queriam, e Deus não faz o que nós queremos. E disso vem a insatisfação, disso vem a murmuração. Deus não vai fazer o que nós queremos, irmãos, porque o nosso coração ele é inclinado para o mal. Nós não sabemos desejar, nós não sabemos pedir coisas boas. E quando nós deixamos que a tendência do nosso coração grite mais alto, o nosso coração ele vai murmurar contra esse Deus, porque a gente vai pensar e colocar os nossos planos à frente dos planos do próprio Deus. Murmurar satisfaz a nossa natureza pecaminosa. É gostoso reclamar,
Porque quando nós reclamamos, isso traz alívio, um momentâneo, no meio das frustrações que nós vamos enfrentando. Mas, por uma coisa que parece tão pequena, está escondido uma insatisfação com a obra de Deus e um desejo de nos colocar no lugar desse Deus. Porque eu estou insatisfeito com o que Ele faz e acho que o meu plano e o meu projeto é melhor do que o dele. Portanto, tire esse Deus do trono e me coloque lá, que eu farei melhor do que Ele. Olha que terrível, uma coisa que parece tão pequena como a murmuração. A murmuração aqui no meio do povo está apontando para um Deus que é gracioso, mas que eles estão considerando injusto. Depois de tanto tempo, por que deixar o povo morrer no deserto? E a murmuração, ela anda de mãos dadas com a amnésia. Porque no momento em que reclamamos e murmuramos contra Deus, nós se esquecemos daquilo tudo que Ele fez. E olha a murmuração deles, tem 3 partes importantes aqui. Por que você nos tirou do Egito para comermos aqui no deserto, para morrermos aqui no deserto? Aqui não há o que comer, nem o que beber, e detestamos este maná horrível. Primeira coisa que eles se esqueceram de onde eles saíram. Quando eles olham para trás, é como se o deserto fosse muito ruim, mas o Egito fosse maravilhoso. E era melhor ter deixado eles lá no Egito do que ter trazido eles para o deserto para eles morrerem ali. Eles se esqueceram que no Egito eles estavam sob escravidão e que Deus foi com mão forte e agiu para tirá-los do Egito. Mas nesse momento da murmuração, pouco importa o que Deus fez. Como Deus não faz a minha vontade agora, esse Deus é ruim, esse Deus é péssimo. Segunda coisa, eles se esqueceram que eles iam cair mortos no deserto, não porque Deus era injusto, mas por causa do pecado deles. E que eles estavam enfrentando tudo aquilo porque eles pecaram e desobedeceram ao Senhor. E por isso eles não entrariam no descanso. Mas a forma como eles colocam aqui é como se esse Deus fosse tremendamente injusto, porque foi lá, prometeu que daria a terra, tirou eles do Egito, agora deixou eles morrer ali. Terceira coisa, e talvez o que me parece mais terrível, mais asqueroso, eles se esqueceram que foi Deus quem alimentou eles durante todos esses anos e foi o próprio Deus que proveu o maná. Não foi porque eles mereciam que eles receberam o maná. Eles não plantaram e colheram o maná. Pelo contrário, não foi pelo esforço, mas puramente pela graça de Deus que os manteve ali vivos no deserto, provendo o alimento, provendo o que beber, provendo a conservação das suas vestimentas. Mas nada disso importa. A palavra que aqui na minha versão está como detestável, né? Nós detestamos esse maná horrível, é kelokel, que é uma palavra usada para algo sem substância, como a luz. Nós vemos a luz aqui, mas nós não tocamos, não comemos. É uma coisa que não é nutritiva, uma coisa que engana o estômago. Puxa vida, essa coisa que eles estão dizendo que é sem substância, que não enche, que não nutre, é o que manteve eles vivos durante todo esse tempo no deserto. Mas lembra, a murmuração anda de mãos dadas com a amnésia. Eles se esqueceram de tudo o que Deus tinha feito por eles nessa jornada. Toda a graça derramada por Deus foi apagada, foi desprezada, e agora o que resta é a incredulidade. A reclamação, ela é mãe dessa incredulidade. Quando nós cedemos à reclamação, nós nos esquecemos daquilo que Deus fez, nós desprezamos o que Deus está fazendo e ignoramos o que Ele prometeu fazer nas nossas vidas a longo prazo. E esse atentar não é contra mim, não é contra o pastor, não é contra o irmão necessariamente, mas primeiramente é contra Deus. E aí que está o quão grave é a murmuração. Amém? É difícil falar amém, né? E vem a consequência. O pecado, ele tem a consequência. Serpentes venenosas ou serpentes ardentes, a depender da tradução, começam a morder o povo ali e muitos morrem naquele momento. É interessante como Deus vai usar serpentes ali, e ao usar a serpente, ele está usando o próprio deserto contra o povo. Por que isso?
Primeiro, não é um milagre que está acontecendo ali. Aquelas serpentes são comuns naquela região, e o grande milagre que acontecia ali era justamente eles estarem ali e não serem atacados por essas serpentes. Mas o texto também diz para nós que essas serpentes não vieram do nada, mas o versículo 6 diz: então o Senhor enviou as serpentes venenosas que morderam o povo. É como se Deus estivesse mostrando para aquele povo, para aquela geração que estava vindo, que sem eles teriam morrido facilmente no deserto. Que sem a proteção do Senhor, todos eles, os velhos e os novos, cairiam mortos ali. Ele está apontando, com isso, Deus está mostrando para eles que facilmente Deus já os teria destruído ali se Ele quisesse. Mas a sua misericórdia guardou aquele povo em todo o caminhar do deserto. Eles não morreram, não é porque eles eram bons, porque eles sabiam lidar com o deserto, porque eles eram experientes, nada disso. Eles não morreram ali, porque Deus os guardava em todos os momentos. Eles venceram o rei cananeu de Arade? Venceram, mas só venceram porque Deus estava com eles. Se Deus não estivesse ali, eles não aguentariam absolutamente um dia daquele deserto. Irmãos, nós estamos aqui não pelo nosso mérito, não pela nossa força. Nós trabalhamos, sustentamos nossas casas, pagamos nossas contas, não porque nós somos bons, não porque nós temos força, virilidade, nada disso, mas porque o Deus de Israel, que guardava o povo no deserto, continua nos guardando. Um dia seu sem saúde, você não faz mais nada. Um dia seu sem vida e acabou. Não tem como voltar depois, dar um reset. Um dia sem Deus te manter, sustentando todas as coisas por sua palavra, como diz o autor de Hebreus, tudo isso desmorona. Não há nascer, não há pôr do sol, não há leis da natureza, nada existe sem que esse Deus sustente tudo isso. E isso deveria nos dar uma sensação de humildade, de entender que não é por nós. E eu gosto sempre de lembrar da oração do Pai Nosso quando nós oramos. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Gente, por que nós oramos isso? Sou eu que trabalho, eu vou lá, bato o cartão, cumpro os meus horários, recebo e faço a compra e como. Mas se Deus não te der o pão de cada dia, meu amigo, você pode lutar com a força do teu braço, que tu não vai conseguir. Jovens, se não for o Senhor com vocês, acabou tudo. Sabe? Acabou tudo que nós construímos, tudo que nós lutamos, tudo ruim. Maravilha, olha que bênção esse culto, o pessoal tocando, os jovens pregando, jovens recepção, tudo mais. Se Deus abandona esse grupo, acabou, desmorona. Porque é Deus que nos mantém aqui. É Deus que conserva a perseverança dos seus santos. Se Deus não garantir a nossa perseverança, amanhã estamos todos desviados. Ou você acha que você está aqui porque você é bom, legal e bacana? Um capítulo depois, Números 22, nós vemos esse povo que está murmurando, mas Deus protegendo eles. Balaque e Balaão sobem até os altos dos montes. Balaque chama Balaão para ir lá abençoar e para amaldiçoar o povo de Deus. E toda vez que ele vai amaldiçoar, Deus usa para abençoar o povo. Gente, o povo de Deus está ali, no vale, acampado, eles não estão vendo Balaque e Balaão, mas Deus está cuidando deles, mesmo quando eles não estão vendo, mesmo quando eles estão murmurando, rebeldes contra Deus, Deus está os livrando e os abençoando. Olha que graça derramada sobre nós, porque, gente, nós pecamos contra Deus, e se essa graça não for derramada, se Deus não estiver nos guardando, mesmo na nossa infidelidade, porque Ele é fiel, o que será de nós? E Deus é tão gracioso, essa graça é tão transbordante, que no meio dessa maldição que vira a bênção, Balaão diz: eu vejo, mas não agora, eu avisto, mas não de perto. Uma estrela se levantará de Jacó, um cetro se levantará de Israel. No meio da murmuração do povo, no meio de um povo rebelde, Deus está usando esse profeta pagão para dizer: vai vir o cetro de Jacó não se afastará dele.
Vai vir o Salvador, esse que nós servimos e buscamos. É esse que Deus já está antevendo, profetizando, usando a boca daquele ímpio para dizer: vai vir que o cetro não se afastará, uma estrela se levantará de Jacó, o nosso Salvador. Olha que Deus gracioso, não merecemos, esse povo não merece, mas Deus vai lá e profetiza sobre o seu filho e diz: vai vir um que resgatará esse povo escolhido meu. É Deus quem guarda o seu povo. Sem Ele, meu querido, eu e você não somos nada. E a consciência disso nos faz fugir da murmuração. Veja, quando eu acho que eu sou melhor que Deus, eu murmuro porque meu projeto é melhor. Mas quando eu entendo que Deus é infinitamente melhor do que eu me submeto, eu me humilho, eu me prostro. Como eu murmurarei contra esse Deus? Para onde iremos nós, se só tu tens palavras de vida eterna? Amém? Glória a Deus por isso. Bom, o povo peca, vem o castigo de Deus, a disciplina de Deus sobre o povo, e aí então eles vão confessar o seu pecado. E eles vão confessar a quem? Vão a Moisés, aquele a quem eles tinham murmurado contra ele. E duas coisas. Primeiro, a mudança nossa de murmuradores que atentam contra Deus, ela começa na humilhação. Diante de Deus, primeiramente, quando nós nos prostramos e reconhecemos sua grandeza, mas uma humilhação que vem diante dos irmãos, inclusive contra aqueles que nós ofendemos. Eles vão diante de Moisés. E a postura de Moisés não foi chegar ali e falar: olha, gente, quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando vê você na bênção vai se arrepender. Não, a postura de Moisés é se prostrar diante do Senhor e interceder por esse povo, clamar para que Deus os perdoe, para que Deus traga o alívio ali daquela punição. Quando nós estamos do outro lado, essa é a nossa postura. Há umas feridas e nós somos feridos aqui dentro. Acontece, nós temos conflitos, nós temos problemas entre nós. Mas um povo que está humilhado e que entende a sua posição diante de Deus, esse povo se prostra. E aquele que é o ofensor se humilha e pede o perdão, e aquele que é ofendido com graça perdoa, porque um dia ele foi perdoado. Olha que coisa maravilhosa, como o reino de Deus funciona bem, é bem arranjado. Perdão e intercessão. É o Moisés que podia falar assim: agora vocês se viram, mata as cobras aí, dá os seus pulos. É o Moisés que se prostra e intercede para que o Senhor tire as serpentes do meio do povo. Mas veja, a misericórdia de Deus, ela não pode exceder a justiça de Deus. Deus, para Ele perdoar a iniquidade, Ele não pode ser injusto. Pensa ali num tribunal. Imagine, eu vou usar o Wellington de exemplo aqui. Imagine o Wellington, esse rapaz bonito aqui que está sentado no primeiro banco. A gente descobre que ele cometeu um assassinato, matou alguém. E aí ele vai ser preso e vai ser julgado. E o Wellington chega diante do juiz e fala: juiz, eu assassinei aquela pessoa, mas eu estou muito arrependido do que eu fiz. O juiz olha para o Wellington e fala para o Wellington: você se arrependeu, Wellington? Aí ele: me arrependi. O juiz fala: então, se arrependeu, pode ir embora, Wellington. Deus abençoe, vai para sua casa. Isso seria bom? Seria bom? Não. Nós ficaríamos horrorizados quando a gente visse na Carajás. Ia ver o Ricardo Borges falar: esse juiz corrupto, gosta de bandido, tinha que ter colocado 100 anos de prisão no Wellington. Por quê? Porque isso é uma coisa injusta. Esse juiz, ele não pode, pela sua misericórdia, exceder a sua justiça, porque senão ele é alguém injusto. Agora pensa Deus, como Deus vai resolver esse problema? O povo pecou contra Deus, o povo murmurou contra Deus, atentou contra Deus. E aí, Moisés intercedeu, Deus fala: então tá bom, Deus abençoe vocês, pode seguir, está todo mundo arrependido, pode ir embora. Ele seria injusto, não seria? Esse juiz não estaria fazendo um julgamento correto, ele precisa exercer o seu juízo sobre o povo. Como resolver isso? Deus resolve. E a ordem dele é uma das ordens que me parece assim, muito difíceis de entender, de dar conta disso. O versículo 8 diz: o Senhor lhe disse: faça a réplica de uma serpente venenosa
e coloque-a no alto de um poste. Todos os que forem mordidos viverão se olharem para ela. Gente, que loucura de Deus. Porque assim, o povo de Israel já teve problema com ídolos, lembra-se? Lembra que o povo sai, quando Moisés sobe o monte Sinai para receber a lei, quando eles voltam, o que o povo está fazendo? É um bezerro. Pegaram lá, derreteram seus adornos, montaram um bezerro e estão falando, ó, esse aqui é o bezerro que nos libertou do Egito, vamos seguir ele, e bacana. É um povo que tem a idolatria marcada no seu coração. E aí, como resolver isso? Deus fala para fazer uma serpente de bronze e colocar no alto de um poste, criar um ídolo, vai corromper ainda mais esse povo, vai fazer eles se perderem ainda mais. Eu fico imaginando o artífice recebendo a ordem de fazer o ídolo. Deve ter pensado, Moisés enlouqueceu. Como que a solução para trazer aquilo que vai trazer paz com Deus é justamente algo que é aquilo que Deus condena ali. Deus tem meios para trabalhar que nem sempre entendemos, né? E isso faz parte do mistério, isso faz parte daquilo que é tremendo e que foge um pouco da nossa compreensão. E faz parte da nossa humildade enquanto povo de Deus entender que Deus faz como Ele quer e que a nossa compreensão dele é muito limitada. E eu acho que o primeiro passo ele começa aqui, entender que os nossos conceitos, as nossas caixas, Deus não cabe nelas. E que Deus faz coisas que fogem à nossa compreensão. Eu lembro de 1 Coríntios 1,18. A mensagem da cruz é loucura para os que caminham para a destruição, mas para nós que estamos sendo salvos, ela é o poder de Deus. Mantemos? A cruz é loucura, gente. A cruz do Calvário é uma loucura. Aqueles que olham de fora, que caminham para a destruição, olham para isso e zombam de nós, porque o nosso Deus é um Deus perdedor, um Deus que morre na cruz do Calvário, que morre numa punição terrível, humilhante. Filipenses 2 vai trazer essa jornada do Cristo e vai dizer que mesmo Ele sendo Deus, Ele se humilhou, tomando forma de homem, que essa matéria nossa, perecível, essa matéria tão ínfima, esse corpo nosso que padece, que sofre dores, mas não só isso, ele se humilha a ponto de morrer, que é uma humilhação terrível, mas se humilha a ponto de morrer em morte de cruz, que é algo mais terrível ainda, mais humilhante. Nós lembramos das imagens da Igreja Católica, Jesus crucificado com uma fraldinha, tampando as partes íntimas, mas é porque a gente não vai continuar, eles não vão continuar humilhando Cristo, mas Cristo foi crucificado nu, exposto, pendurado ali no alto do madeiro. Ele não morre imediatamente, mas fica lá, sendo zombado, aqueles que passam ali vão constantemente tirando sarro da situação dele, dizendo, o Senhor nos salvou a tanto, salva-te a ti mesmo, desce daí. O próprio ladrão que estava crucificado ao lado dele zomba daquela situação. A cruz, ela é loucura, mas ela é salvação para aqueles que creem nela. Por que a serpente? Porque nós agora, com a compreensão do Novo Testamento, lembramos lá de quando Jesus está conversando com Nicodemos, lá em João 3, e ele diz, e como Moisés, no deserto, levantou a serpente de bronze numa estaca, também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. Olha aí, Deus de novo revelando aquilo que Ele iria fazer no meio do seu povo. Aquele madeiro ali que levantou aquela serpente de bronze, estava evidenciando um madeiro que seria levantado posteriormente. O madeiro onde o Filho de Deus estaria crucificado, onde todo aquele que olhasse para aquele madeiro ali, para aquele corpo disforme, judiado, aquele corpo zombado, machucado na cruz do Calvário, tivesse vida eterna. Nossa, glorioso Deus por fazer obras extraordinárias. Aquela serpente também apontava para a justiça de Deus. Se pela ação das serpentes eles estavam sendo condenados, ao olhar para a serpente, eles seriam salvos. Assim como quando Cristo foi crucificado para nos salvar dos nossos pecados,
ele se fez pecado. Lembra de Isaías 53:6? Todos nós estávamos desviados como ovelhas, deixamos os caminhos de Deus para seguir os nossos caminhos. E, no entanto, o Senhor fez cair sobre ele os pecados de todos nós. Então, aquele que não era pecado, foi derramado o pecado de todos nós sobre ele. 2 Coríntios 5:21. Pois Deus fez de Cristo, aquele que nunca pecou, a oferta por nosso pecado, para que por meio dele fôssemos declarados justos diante de Deus. Aquele que não era pecado foi feito oferta pelo pecado, para que nós que não éramos justos, fôssemos feitos justos diante de Deus. Romanos 8:3. A lei não era capaz de nos salvar por causa da fraqueza de nossa natureza humana. Por isso Deus fez o que a lei era incapaz de fazer, ao enviar seu Filho na semelhança de nossa natureza humana pecaminosa e apresentá-lo como sacrifício por nosso pecado. Com isso, declarou o fim do pecado sobre nós. Uma serpente levantada para salvar da condenação das serpentes. Um homem sem pecado levantado, feito pecado por nós, para nos salvar dos nossos pecados. Como Deus justo pode ser misericordioso e nos salvar? Provendo um igual, um representante, para levar os nossos pecados em nosso lugar. Amém, irmãos? E isso tem que transbordar de alegria no nosso coração. Porque, novamente, sendo repetitivo, chato, para você lembrar da minha voz esganiçada a semana toda, nós não merecíamos. E ele fez isso, se tornou pecado para nos ver livres do pecado. Graça maravilhosa derramada sobre nós. Tem um convite aqui. Deus, quando dá ordem para Moisés, diz: todos os que forem mordidos viverão se olharem para ela. É um convite. Aquele que olhar seria salvo. Não havia outra forma, não havia outro caminho, não tinha outra cura, outra forma de salvação. E eu imagino que alguns devem ter buscado outros meios. Deve ter olhado para aquilo e falado: Moisés é louco, eu não olho para esse ídolo, eu não olho para esse poste, eu vou procurar outros meios, eu vou fazer um remédio, vou procurar um curandeiro, vou tentar matar as serpentes, eu vou fazer alguma coisa para me salvar, mas não olharei para o alto do madeiro. E no nosso meio, quantos estão lutando pela sua própria força? Quantos estão querendo conquistar a salvação pela força do seu braço, buscando outros caminhos, buscando outras salvações, outros Cristos, buscando formas de se salvar de uma condenação, de salvar de uma vida terrível, e não olham para o Calvário, não olham para aquele que foi levantado, se recusam a olhar para esse Cristo que foi pendurado, porque consideram isso loucura. Porque não querem outra vida, porque querem fazer, lembra novamente? O murmurador se coloca no lugar de Deus, quer conquistar a sua salvação com a força do seu braço. Irmão, não caia nessa cilada, não busque entrar no reino de Deus arrombando os portões, você não vai conseguir. Olhe para o madeiro, olhe para a cruz do Calvário. Quando eles olhassem para aquela serpente, mesmo aquele mais moribundo, mesmo aquele que já estava queimando em brasas pelo veneno da serpente, eram salvos. É uma graça tão maravilhosa, que é uma graça que não exige de você condição social. Você não precisa pagar para entrar no reino. O reino não é dos mais ricos, o reino não é dos mais pobres, o reino é de todos. É só olhar para o alto do madeiro. Não é porque você é mais inteligente que vai entrar no reino, e nem porque é mais burro. É olhando para o alto do madeiro. É um caminho só, uma só salvação. O próprio Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. É só um caminho, é só pelo madeiro. Qualquer um de nós, e eu acho interessante isso, mesmo mais moribundo podia entrar. Mesmo mais moribundo podia olhar e ser curado. Gente, eu não sei qual que é o pecado que tu cometeu. Talvez você ainda não olhou para o alto do madeiro. Talvez você está esperando aquele momento em que você vai ser bom, que você vai ser legal, que você vai ter uma vida correta. Balela! Isso não vai trazer tua salvação. É olhando para a cruz do Calvário. E o pior dos pecadores, o pior deles, o que fez coisas terríveis,
O Wellington, que cometeu o assassinato, que passou na Carajás, ele está salvo se olhar para a cruz do Calvário. O pior deles, quando olham os seus olhos, é alcançado. E por último, para a gente encerrar, a salvação, ela foi levantada para que todos vissem. A salvação não exclui ninguém. Pelo contrário, ela alcança todos. A cruz do Calvário está no alto para que todo aquele que olhe, mesmo mais distante da mesa, aquele que está mais longe, aquele que você fala, esse aí não tem jeito. Quando ele olha ali à distância, a cruz do Calvário, a salvação o alcança. Aquela serpente foi levantada no alto, para que o mais distante no acampamento olhasse e fosse alcançado por ela, pela salvação que vinha dela. A salvação é maravilhosa, ela não exclui ninguém. Todos são convidados a se sentar nessa mesa, todos são convidados a banquetear conosco no reino de Deus. Graça extraordinária que é derramada sobre nós. Amém, irmãos? E aí vem então a pergunta que eu utilizei como o tema nessa pregação: onde estão colocados os teus olhos? Quando nós murmuramos e reclamamos, os nossos olhos não estão postos no Senhor, estão postos em nós, na nossa força, no nosso poder, no nosso plano perfeito que é melhor do que o de Deus. Agora, quando eu tiro os meus olhos do meu poder, da minha força e olho para a cruz do Calvário, veja, é onde os nossos olhos estão voltados. Talvez os nossos olhos estão postos no deserto, nas dificuldades, naquilo que nós temos passado. E eu sei que às vezes Deus permite que a gente passe por coisas que são doídas, difíceis, terríveis, que nós não entendemos, que nós sofremos, choramos. Mas o nosso olhar não está nessas coisas, o nosso olhar está na cruz, naquele que não merecia e que foi moído pela nossa iniquidade. Talvez os nossos olhos estão aqui, nesse mundo maravilhoso, bonito, que tem coisas que encantam os nossos olhos, mas os nossos olhos não têm que estar aqui, o nosso lugar não é aqui, a nossa pátria não é essa, mas os nossos olhos devem estar no alto, no madeiro, no sangue derramado, naquele que é o nosso sábado, o nosso descanso, a nossa Canaã celeste, é nele que os nossos olhos têm que estar. Não é mais no trabalho de amanhã que eu almejo como meu ídolo, não é na aposentadoria que eu estou correndo enfadonhamente, buscando desde jovem, não é mais na carreira, nos títulos, não é mais nada disso. É na cruz do Calvário. Como o pastor falou ontem, né? Esforcemo-nos para entrar no descanso, está em Hebreus 4:11. Esforçar para entrar no descanso é também se esforçar para que os nossos olhos não se desviem do nosso descanso celeste, do nosso Cristo, do nosso Salvador. Não desvie para outros caminhos, porque não há caminho, não há outra verdade, não há outra vida. Só aquele que foi levantado no madeiro e é capaz de nos dar descanso. Amém? Amém. Vamos orar, irmãos? Senhor Deus, obrigado, Pai. Obrigado porque quando nós olhamos um texto como esse, nós ficamos impactados, ao mesmo tempo agradecidos, porque nós entendemos quem nós éramos, a situação em que nós andávamos, e como a Tua graça foi derramada sobre nós. Senhor, afasta dos nossos corações, o coração de cada um que está aqui, da Igreja Batista Alvorada, esse desejo de murmurar, de atentar contra o Senhor, de achar que os nossos planos e os nossos projetos são maiores, são melhores do que os teus. Senhor, derrama graça sobre nós, nos convença todos os dias de quão pequeno nós somos, da nossa inferioridade, nos convença de que sem o Senhor nós não somos nada. Senhor, arrasta os nossos olhos para a cruz do Calvário, mesmo que nós estejamos terrivelmente perdidos, com os olhos em outras coisas, dirige a nossa atenção para Ti, não permita que os nossos olhos saiam, não permita que a gente vire o rosto, não permita que nós nos percamos, mas que os nossos olhos estejam postos nessa cruz que nos trouxe salvação, nesse cordeiro imolado, que trouxe vida a nós. Cordeiro de Deus, recebe a recompensa pelo Teu sacrifício. Nos garanta a perseverança, Senhor Deus, nos mantém firmes no Senhor, para que os nossos olhos nunca se desviem, Pai. Que tudo seja para a Tua honra e para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém.